Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bom, meus irmãos, se tem uma coisa que divide as pessoas, que às vezes traz problemas para as igrejas, é política. Claro que o assunto dessa noite não é política, óbvio, né? Mas envolve a gente pensar sobre quem é que manda, quem é o Todo-Poderoso. Nós cantamos já aqui nessa noite, exaltamos a Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a gente precisa pensar, porque hoje em dia nós vemos as disputas, nós vemos homens poderosos, nós vemos governos de todos os tipos, desde os mais democráticos aos mais tiranos, países que vivem ditaduras pesadas, países que estão meio sem rota. O que nós vemos no mundo é uma crise de liderança, uma crise de poder, uma crise entre os países, uma crise política, uma crise moral, uma crise espiritual, que é a raiz do negócio todo. E nós precisamos refletir, né, a quem nós pertencemos, quem de fato manda no mundo, quem é o Senhor verdadeiro, que reino é esse que Jesus fala, que a Bíblia fala, o Novo Testamento todo fala, e que nós também cantamos exaltando a Cristo como Rei. Para vocês terem uma ideia, os cristãos já foram e ainda são em alguns lugares duramente perseguidos só pelo fato de terem Jesus como seu Rei, só pelo fato de terem Jesus como seu Senhor, porque o sonho de qualquer político é ter as pessoas rendidas a eles como Cristo consegue fazer através do seu poder. Só que Cristo é Cristo, Senhor soberano, Filho de Deus, eterno, o trono dele é inabalável, mas os homens pecadores são problemáticos, são perigosos, e nós vivemos sempre esse embate, a gente precisa pensar. Então a parábola de hoje, Jesus vai trazer para nós 2 trechos bem simples, bem breves, falando sobre a natureza do seu reino. Que reino é esse? A que nós podemos comparar o reino do Senhor? Como nós podemos definir? Jesus usa coisas extremamente simples, como uma sementezinha que plantada dá uma árvore bem grande. Ou então ele usa o exemplo do fermento sendo colocado na massa, espalhando por toda a massa de uma maneira bem, vamos dizer, imprevisível. Então Jesus está falando disso, só que para a gente entender bem a parábola, entender bem o que Jesus está dizendo, a gente precisa saber em que contexto está sendo dito. Então essa parábola você encontra ali em Mateus e em Marcos também. Lá eles vão dar alguns detalhes para nós, mostrando quanto a sementezinha pequenininha deu uma árvore tão grande, mas em essência elas são iguais, trazem a mesma verdade para nós sobre o reino de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, Jesus está falando isso logo depois de curar uma mulher no sábado, né? Se você ler a partir do verso 10 aí do capítulo 13, Jesus está no sábado ensinando numa sinagoga. De repente aparece uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já tinha 18 anos que essa mulher vivia encurvada, sem poder se endireitar de jeito nenhum. Das várias maneiras que Satanás oprime as pessoas, uma delas também é através de enfermidades e moléstias que perturbam a vida das pessoas. Não quer dizer que toda doença é causada por espírito maligno, nem toda doença é, mas no caso dessa mulher era. Então está ali Jesus ensinando, essa mulher chega ali, 18 anos sofrendo com isso, e ela agora vai ter a graça de poder ser liberta pelo poder de Cristo. O verso 12 diz: vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. E a resposta de Jesus para eles, uma resposta dura, por sinal. E o verso 15 diz: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber?
Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. É tremendo. Aqueles homens ficaram indignados porque Jesus curou uma mulher no sábado. Para o judeu, o sábado é sagrado. Você não podia fazer nada. E dependendo da seita, como era o caso dos fariseus, eles não admitiam absolutamente nada no dia do sábado. Só que Jesus mostra a hipocrisia deles. Ou seja, os animais de vocês não deixam com sede e com fome no sábado. Agora, essa mulher que tem 18 anos, que vive sofrendo dessa forma, vocês agora acham ruim? E Jesus vai dizer, vocês são hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que fala e não vive. É aquele que tem toda uma máscara, uma camada religiosa, mas o coração está completamente distante de Deus. E Jesus denuncia isso o tempo inteiro, no seu ministério, no decorrer do tempo, andando com eles. Mas nesse episódio a gente já vê o embate entre dois reinos, o reino de Cristo, e o reino de Satanás. Ou seja, Satanás na Bíblia também é chamado do príncipe das potestades do ar. É um reino, vamos dizer assim, falsificado, um reino inferior, mas que domina todas as pessoas que não têm Cristo como seu Senhor, que não têm o Espírito Santo, que não foram salvas ainda, estão ainda debaixo do domínio desse reino maligno. Então Jesus já está mostrando o seu poder. Jesus cura aquela mulher simplesmente mandando com que a enfermidade a deixasse, sem nenhum esforço, sem nenhum ritual. Ele é, Jesus. E então, aqueles homens ainda ficam indignados com isso. Jesus denuncia a hipocrisia. E aí depois Jesus vai começar a falar sobre o reino. Por quê? O que é que acontecia? Os discípulos seguiam a Jesus e de repente se deparam com oposição. Nós também vivemos isso hoje. Então imagina, eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles largaram a vida deles, o trabalho deles, o cotidiano deles e seguiram aquele que diz, venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram absolutamente tudo. E eles acharam que a coisa ia ser um pouco mais fácil, talvez. Às vezes é assim a gente no começo da fé. A gente acha que porque tem Jesus a gente vai vencer tudo e tudo vai dar certo o tempo todo e segue a teologia da prosperidade. Mas não é assim. E de repente eles se deparam com a oposição daqueles homens. E odiavam Jesus. Aí o desânimo era certo. Bate aquele desânimo. Você olha, liga a televisão hoje, desce a lenha em nós crentes. O tempo inteiro somos difamados, o tempo inteiro nós somos ridicularizados, o tempo inteiro nós somos colocados até como inimigos da nação. Aí você vai para a universidade, nós somos perseguidos também, somos ridicularizados também. Um espaço que deveria haver um debate entre várias ideias diferentes, na verdade só há uma ideia predominando, e ali os cristãos são perseguidos no campo intelectual. Então vamos para alguns outros países hoje, no pleno século 21, os crentes também estão sendo perseguidos a ponto de serem mortos, arrancados das suas casas, queimados vivos, decapitados, escravizados, como na Coreia do Norte, em regimes islâmicos. Nesse momento que estamos aqui, muitos irmãos nossos estão sendo assassinados, morrendo por amor a Cristo. Então, toda essa oposição pode dar uma sensação no coração de que, moço, acho que a gente perdeu. A gente olha para um lado para o outro, as pessoas difamando Deus, desobedecendo a Deus, vivendo a vida do seu jeito, A cada vez a coisa mais bagunçada, aí vem os falsos evangelhos e falsos mestres na televisão. Dá um certo medo, dá uma certa sensação de que estamos perdendo, de que estamos por baixo, de que talvez estejamos até no caminho errado. Será que eu não me enganei? Será que tudo isso não é uma farsa? Porque a ideia nossa de vitória e sucesso é ver logo a coisa funcionando. E é por isso que Jesus vai confortar os discípulos e também nos conforta e também nos alerta com relação à realidade do reino. É como se Jesus dissesse, eu vou contar para vocês o que é o reino. A gente não está perdendo, a gente está ganhando, O meu lado é o lado vencedor. E é fantástico as figuras como Jesus usa. Na Almeida Atualizada, que é a maioria das nossas versões, ele não traz o então. Ele já começa o verso 18 dizendo, e dizia. Mas no original tem um então aí, tem uma ligação entre o que aconteceu antes e o que Jesus está contando agora. Então a história, o embate de Jesus com aqueles homens, ao curar aquela mulher, tem a ver com aquilo que Jesus está dizendo. E ele começa a falar do reino,
né? E começa a mostrar a vitória do reino, porque o próprio reino de Satanás cada vez mais é derrotado, cada vez mais o reino de Deus prevalece. Então Jesus levanta essa questão do reino para falar ali quem é que manda, quem é que tem autoridade, quem é que tem poder para curar, quem é que tem poder para libertar, quem é que tem poder para salvar e quem é o verdadeiro dono da coisa toda. E aí o verso 18 vai dizer: e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, aqui o compararei. O que nós podemos comparar com esse reino tão glorioso, tão grandioso, né, tão fantástico? Então, assim, as pessoas têm várias ideias sobre o reino de Deus. Algumas pessoas, por exemplo, imaginam que o reino de Deus seja nas nuvens, tocando harpas pela eternidade. Não tem nada a ver com isso. A ideia de céu equivocada que a gente tem. Então, o que é que vai acontecer? Essa terra aqui vai ser transformada. Haverão novos céus e nova terra. E Jesus reinará aqui com o seu povo para todos sempre. É o que a Bíblia nos ensina. Mas os filmes, os desenhos animados, alguns pensamentos que ainda são muito populares na maioria das igrejas, é que o céu é um lugar simplesmente espiritual, onde todo mundo fica a eternidade louvando, orando e cantando. Não é assim. Se você achava que o céu era assim, eu sinto lhe dizer, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia mostra um reino real, com um rei real, poderoso, glorioso. Jesus reinará para todo sempre, assim que o reino for consumado. Então o reino de Jesus já começou, mas ainda não foi totalmente implantado, porque isso só vai acontecer no seu retorno. E é um reino real, é um reino físico. Jesus vencerá todos os inimigos, né? A palavra nos diz que os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Ele entregará o reino ao seu Pai. E está ali, tudo sendo coordenado por Ele para sempre. Um rei real. O Antigo Testamento inteiro tem profecias sobre isso. Enfim, existem mais discussões aqui em cima, mas o que nos interessa saber no momento é que Jesus é rei, soberano, e ninguém pode tirar esse título dele, ninguém pode tirá-lo do seu trono, e é Ele quem manda, e Ele é aquele diante de quem todo joelho vai se dobrar, toda língua irá confessá-lo como Senhor. Não vai ter como escapar disso. Então, Jesus não depende da nossa aprovação para ser rei. Ele é rei por excelência. Ele é rei porque Ele é o Filho de Deus. Então, assim, não vai ser por democracia. O reino de Deus não é democrático, né? O reino de Deus é imposto por um Deus que é santo, amoroso e soberano. Nossa, pastor, não tem nada a ver. Democracia é uma coisa que a gente usa nas nossas políticas normais, mas o reino de Deus tem um rei soberano que comanda soberanamente, e todos aqueles que creem nele, que o amam e que o servem, reinarão com ele para todo sempre. São as verdades que a Bíblia nos traz. E a gente deve ansiar por elas, porque são tremendas. Então imagina, toda essa corrupção do nosso país e de outros países vai acabar. As guerras vão acabar. Toda a miséria do mundo que a gente vê, a má administração dos recursos, a destruição da natureza, a violência, vai acabar. Vai ter um rei só dominando, o Senhor. Isso é tremendo. Até lá também vai surgir um falso Messias que vai se levantar sobre o mundo e que vai iludir muitas pessoas e vai perseguir a igreja, mas isso ainda não aconteceu. Mas depois vem o Senhor com a grande vitória, vencendo os inimigos, o mundo, vencendo Satanás, vencendo tudo que é de ruim, implantando totalmente seu reinado, que será para sempre. É fantástico isso, a gente esquece disso com facilidade. Então, você vê que a oração que Jesus ensina lá em Mateus, o Pai Nosso, o famoso Pai Nosso, já tem: venha o teu reino. Já faz parte da oração diária dos cristãos. Já tem mais de 2000 anos que nós temos orado por isso. Só que a gente esquece disso. A gente às vezes canta ou fala do reino de Deus como se fosse uma realidade assim, fora até da realidade. Uma coisa, simplesmente uma fumaça. Não, é um reino real, é um rei real, que manda e é poderoso. Diante dele não vai ter quem possa dizer: eu não quero servir. Abre o Salmo 2 aí, só para você ter uma noção de como será esse reino e de como age o rei desse reino. Salmo de número 2. É um salmo messiânico, é um salmo que mostra aí o reinado daquele que ocupará o trono de Davi para sempre. Nós lemos isso em alguns dos profetas aí nas nossas leituras. Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós
as suas algemas, as nações contra Deus. Quando você vê os valores sendo distorcidos, quando você vê as perseguições aos cristãos em todos os lugares, Pedro vai dizer, não se assustem, como ele disse para os irmãos naquele tempo. Essas provações são para o crescimento, fazem parte do negócio. E aqui está mostrando as nações rebeldes contra Deus. As nações não querem conta, a maioria das pessoas não querem nem ouvir o evangelho e nem saber do amor grandioso desse rei. Então está todo mundo rebelde contra ele. Aí o verso 4 vai dizer a reação de Deus. Ri-se, ou seja, Deus dá risada. Aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, ou seja, o Senhor tira onda com a cara deles. Você acha que Deus está abalado porque os reinos estão rebeldes contra ele? Não, ele é o Todo-Poderoso. No momento certo, ele há de, vamos dizer assim, como diz na palavra, de quebrar os arcos e acabar com a batalha e instaurar plenamente seu reino. Ele é o Todo-Poderoso. Deus só ri. Imagina, os homens rebeldes contra Deus. Você acha que Deus vai perder o cargo dele? Não. Você acha que existe alguém capaz de tomar o trono de Deus? Também não. Deus só dá risada. Não adianta toda essa rebeldia contra ele, porque toda essa rebeldia vai ser parada. Então, verso 5: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados. Se você não se submeter a esse rei, você será punido. Jesus há de também despejar sua ira contra aqueles que não obedecem ao evangelho e a sua palavra. Essa bagunça toda que a gente está vendo ao nosso redor, isso vai ser parado, isso vai acabar. Deus já tem tudo planejado, já está tudo preparado e nada foge do seu controle. E esse Salmo 2 aqui tem muito mais detalhes que a gente poderia explorar, mas por enquanto é só para você lembrar quem é o rei, quem é que manda. E o reino está nas mãos dele. É como se Deus dissesse, meu filho, as nações são tuas, tudo te pertence, domine sobre elas. O Senhor vai ser o único rei soberano. Não vamos mais quebrar a cabeça com partido político, nem com corrupção, nem com senador, com deputado. Vai ter um rei perfeito e soberano para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. É uma verdade que não tem como fugir dela. E por isso nós temos que cantar ainda com mais alegria, com mais ardor e com mais amor essa verdade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele voltará e consumará o seu reino de maneira poderosa. Então, é fantástico isso. E aí nós voltamos lá para Lucas 13, 18. Então eu comparo o reino de Deus com o quê? Jesus vai fazer no verso 19 uma comparação. Eu vou comparar o reino com um grão de mostarda, uma sementezinha bem pequenininha, que um homem plantou ali na sua horta. E ela cresceu, virou uma árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. O reino de Deus hoje ele é invisível. Ele está nos corações daqueles que servem ao Senhor. Na verdade, se a gente fosse traduzir o pé da letra, o reino de Deus está entre nós já. Por isso que nós podemos chamar Jesus de rei, podemos adorá-lo como rei, e nós só devemos nos prostrar diante dele, porque ele é o nosso soberano. Então esse reino ainda é invisível, esse reino ainda não está à mostra. É como uma semente que está ali, né, germinando e crescendo, mas não está ainda implantado, como a gente está vendo lá no Salmo 2. Isso ainda vai acontecer. Jesus está falando de coisas que estão surgindo no momento e indo para outro momento no futuro. Então, nós ainda não vemos, ele está na sua primeira fase, é invisível. E aí no Lucas 17, abre aí, Lucas fala sobre isso. Lucas capítulo 17, no verso 20, ele fala sobre o reino. Porque perguntaram, os judeus estavam esperando que Jesus já ia chegar como o rei supremo, derrubando Roma e sentando no trono e mandando em tudo. Mas só que Jesus ainda tem todo um processo e um plano a ser desempenhado aí. Verso 20 de Lucas 17, ele diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu,
não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aqui por enquanto. Esse reino ainda está invisível. É necessário que muitas coisas aconteçam, é necessário que as profecias se cumpram, até o dia que ele seja plenamente implantado. E nesse dia todo olho verá. Então Jesus diz, não fique perdendo tempo aqui e agora ali, não. Na hora que a coisa acontecer, todo olho verá. Não vai ser escondido. Todos vão presenciar a volta triunfal e gloriosa do Filho de Deus. Todos vão ver, com poder e grande glória, o Senhor retornando. Da mesma forma como ele subiu, como ele avisa lá aos seus, naquele episódio de Atos, no capítulo 1. Jesus volta com poder e glória. Por enquanto o reino é invisível, por enquanto está entre nós, por enquanto os crentes que fazem parte desse reino, representam esse reino, estão fluindo. A igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte desse reino. Não confunda as coisas. Esse reino não é implantado por homens, mas é pelo poder do próprio Deus. Esse reino não vem, porque existem várias pessoas no decorrer da história da igreja, uns ensinavam assim, quando a gente evangelizar as nações, aí o mundo vai melhorar e vai ficar tão bom, aí Jesus vem e reina por um tempo, né, e tal, e vai ser tudo alegria. Mas a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que os tempos vão piorar cada vez mais. Aqui fala, ele usa a geração de Noé e a geração de Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra, um dos lugares mais terríveis que já existiram na face da terra. Noé também habitou no meio de um povo rebelde, a ponto de só ele e sua família escaparem do juízo de Deus. Então a nossa geração, a geração aqui que ele começa a descrever, o Senhor Jesus descreve, é uma geração corrupta. Casavam, trabalhavam, davam-se casamento, faziam isso e aquilo. Isso não é pecado em si, mas faziam tudo isso sem estar nem aí para Deus. É tipo você viver sua vida sem levar em consideração o Criador, sem levar em consideração o Senhor, sem dar glória devida ao Senhor. Então viver a vida deixando Deus de lado é um desastre, na verdade é uma morte. Então você precisa perceber a seriedade da vinda do reino de Deus. Então quando os fariseus perguntaram sobre isso, que eles estavam aguardando um rei que já ia chegar, botando o pé na porta e quebrando Roma, de repente vai surgir, né, Jesus num lugar bem pobre, no meio do nada, insignificante como rei. E aí por isso que Jesus vai comparando o reino com um grãozinho de mostarda, pequenininho, mas o efeito é muito grande. Então pense bem, Jesus está ali na região da Palestina, extremamente pobre, ninguém estava nem aí para aquela região, para aquela área, Galileia, Judéia, enfim, estava ali um povo debaixo do Império Romano, completamente insignificante. De repente, nasce Jesus, todo mundo espera um rei num palácio cheio de ouro, cheio de coisa. Jesus vai nascer num local onde se dava comida aos bichos, vai ser o berço dele, não tinha lugar para ele na hospedaria, extremamente simples, onde pastores, homens bem pobres é quem vão presenciar ali inicialmente aquele evento glorioso. Ninguém imaginou, ninguém pensou, esse aí vai ser o rei? Esse aí é o que vai salvar a gente? Né? Tipo assim, ele vive aqui, ele mora ali, aqui perto de casa, né? Eu conheço a família dele. Como assim ele é o Messias? Ninguém deu crédito. Ninguém ia perceber. E eu e você, se vivêssemos na época, também íamos zoar com a cara de Jesus. Então, de repente, ele cresce, trabalhando ali no meio daquele povo, né? Vai ajudando ali José e todo um trabalho de carpinteiro e tal, construindo casas, uma profissão simples. De repente, inicia o ministério, 3 anos,
e aí escolhe 12 homens perrapados, né? Me permite usar essa expressão, 12 homens fracassados em termos humanos. Você olhar para os apóstolos, um Pedro da vida que era todo desbocado, era um homem que andava quase pelado na beira do mar, enfim, um homem, né, que você nunca ia colocar no seu time. Se você olhasse na época e Jesus dissesse, olha, eu vou fazer coisas grandiosas, a gente não ia acreditar. Talvez eles mesmos, e a gente percebe isso nas escrituras em vários momentos também, não tinha caído a ficha do negócio todo. 12 homens comuns, 12 homens pecadores, 12 homens falhos como eu e você, 12 homens que não tinham instrução especial, 12 homens que não passaram por um seminário teológico, 12 homens que não tinham conhecimento extraordinário de muitas coisas, 12 homens problemáticos que Jesus trabalhou nas suas vidas, 12 homens que quando Jesus foi preso e quando Jesus foi para a cruz, fugiram e abandonaram o Senhor completamente. Um era traidor no grupo, que era Judas. Pedro, que era o brother de Jesus, nega Jesus ali 3 vezes, e os demais também fugiram. Se você olhasse a cena, você ia dizer, o cristianismo morreu aí, acabou, não faz sentido, como assim? Né? E eles mesmos desanimaram. Quando Jesus foi para a cruz, eles voltaram cada um para suas casas e suas vidas extremamente desanimados, tristes. O mestre morreu, acabou, até o dia em que Jesus ressuscita e aparece para eles e vem com Tomé, toca aqui para você ver que sou eu mesmo, de carne e osso, estou vivo de novo, com glória e poder, e fica 40 dias com eles e prepara eles, e aqueles homens cheios do Espírito dão início à igreja, as primeiras igrejas ali. É algo fantástico. A sementinha virou uma planta enorme. O cristianismo hoje, embora a gente sabe que nem todos nesse grupo são cristãos, é a maior religião do planeta. É enorme o alcance desse negócio. Saiu de lá, daquele lugar, que ninguém nem falava nada, espalhou pelo mundo todo, e nós estamos hoje aqui em Xique-Xique, no século 21, falando disso. Que coisa extraordinária. Universidades foram montadas com base nisso, hospitais foram criados, locais, instituições, nações foram construídas em cima dessas verdades. Agora tu imagina o impacto. Na hora, ninguém ia dar crédito. Os romanos, quando viram os primeiros cristãos, e alguns eram bem pobres, diziam que nada, é um movimento, é uma seita nova dos judeus aí, que não vai passar da página 3 da história. E o Império Romano já caiu há muito tempo, né? Então, e o cristianismo continua, a Bíblia continua, a verdade de Deus continua. Por isso Jesus foi muito sábio, muito preciso em comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. Os propósitos de Cristo em Deus, de Deus em Cristo, sempre vão triunfar. Parece insignificante, mas é poderoso. Parece nada, mas é poderoso. Jesus não tinha redes sociais, Jesus não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Jesus só pregou, viveu, usando o poder do Espírito ali naquele lugarzinho, com aquelas pessoas simples, transformou tudo, e a glória dele aumenta mais ainda no processo. Então hoje, praticamente mais de 90% do mundo já tem a Bíblia na sua língua, um pedaço da Bíblia na sua língua, né? Ou seja, ainda tem trabalho a ser feito na evangelização e missões, mas o alcance disso é algo extraordinário. É o sonho de qualquer pessoa que queira fundar um movimento. Então Jesus fez dessa forma. Jesus diz, olha, parece uma loucura isso tudo aqui, parece que não tem sentido nenhum isso aqui, parece que é a coisa mais tola do mundo, né? E os romanos zombavam dos cristãos, até faziam pinturas e caricaturas de Jesus com a cabeça de um burro, zombavam mesmo dos crentes. Esse povo é louco, eles adoram um Deus que foi pregado numa cruz, condenado como um ladrão, eles creem que esse tal de Jesus ressuscitou. Zombaram da cara dos cristãos, e o cristianismo permanece, é atacado o tempo todo. Nós somos, vamos dizer assim, o mundo não nos suporta, mas nós devemos continuar fiéis e firmes ao nosso Deus. É a loucura da pregação que salva os que creem, como Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios. O evangelho parece loucura, parece uma loucura muito grande, mas é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Então, Jesus compara um grãozinho de mostarda, uma pequena semente, dando uma árvore bem grande, e é o que acontece. Hoje nós estamos aqui falando disso. A igreja faz parte desse projeto do reino de Deus, e o reino de Deus começava pequeno e terminava bem grande. Jesus está só contando a história toda, por isso que é como uma semente, por isso que os que são tolos aparentemente, na verdade são os mais sábios, né? Aquele povinho ali de repente se torna um povo poderoso por conta
do poder da palavra. E aí vem pessoas de todas as nações. Olha o que Jesus fala no verso 19 ainda. Vem o homem, plantou um grão de mostarda na sua horta, cresceu, virou uma árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Alguns comentaristas comentam e trazem a ideia de que esses ninhos e essas aves que vêm envolvem os gentios, pessoas de todas as nações que vêm se refugiar no Senhor, pessoas de todas as nações que ouvem o Evangelho, creem no Evangelho e seguem. Então, essa semente a gente ainda pode comparar ela ao próprio Evangelho, que é poderoso, né? Que tem que ser plantado, e plantado frutifica da maneira gloriosa, que é aparentemente insignificante. É uma mensagem que é ridicularizada por esse mundo, mas é poderosa. Ela dá medo às pessoas que são tiranas e que são poderosas, porque ninguém consegue ter a influência que Cristo tem, ninguém consegue falar como Cristo falou, ninguém consegue ser como Cristo. E mesmo quando se levantar o falso Cristo, ele ainda não vai passar nem perto de ser como o verdadeiro, porque o Senhor é incomparável. E a semente do Evangelho germina de uma maneira poderosa. A gente não sabe onde ela cai, mas ela tem que ser plantada. E nós vivemos uma época em que muitas falsas sementes têm sido semeadas por aí. Mas a semente original, a semente verdadeira, a semente do Evangelho mesmo, que produz uma vida de verdade, é o Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo. É a boa nova de que os pecadores têm esperança porque o Filho de Deus encarnou, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida verdadeira diante do Senhor. Então, 40 anos depois da ressurreição de Cristo, havia igrejas nas principais cidades do Império Romano. Fantástico isso. Aqueles homens insignificantes ali, e só o apóstolo Paulo, pegando só um, rodou aquele mundo antigo inteiro pregando a palavra de Deus, debaixo de pedrada, debaixo de perseguição, debaixo de ameaça de morte, debaixo de algemas, como ele mesmo diz. O que interessa é que o Evangelho seja conhecido, e a palavra espalha e chega a soldados romanos, e chega a pessoas da elite, e chega a políticos, e chega a pessoas mais pobres. O Evangelho espalha, e chegou numa dimensão que nem eles tinham noção do que ia acontecer, e nós estamos aqui do outro lado do mundo, falando disso, pregando esse mesmo Evangelho, meditando nessa mesma palavra. Alcançou as nossas vidas, e é poderoso, e vai ser até a volta do Senhor para salvar a vida de todos os que creem. Por isso nós não podemos abrir mão dessas verdades, nós não podemos nos esquecer que em vários momentos vai parecer que a gente está perdendo, vai parecer que a gente está em minoria, vai parecer que parece que o mundo todo apodreceu, só ficou a gente. Não, né? Não fica como Elias, que achava que não tinha mais profeta fiel em Israel. Tem vários. O Evangelho tem produzido efeitos grandiosos. A China hoje, que é um regime pesado comunista, inimigo do cristianismo, estima-se que lá devem ter uns 50 milhões de cristãos cultuando ao Senhor e pregando a palavra do Senhor naquele lugar. Em países de alta perseguição como a Coreia do Norte, tem missionários lá escondidos e até sofrendo debaixo daquele regime para fazer o Evangelho conhecido. Nos países islâmicos, onde também a perseguição é ferrenha e cruel, tem irmãos e irmãs lá levando a palavra de Deus aonde eles podem levar. Então é poderoso. Esse reino não tem como ele ser parado. Quando você planta a sementinha e ela vai crescendo ali, você não tem controle sobre aquilo diretamente. Ela vai crescer e vai ganhar um tamanho que você nem vai perceber quando você vê a semente tão pequena, mas vai florescer porque tem vida verdadeira e vem do Senhor. Então o cristianismo não precisa usar a espada como o islamismo faz, e sim pegar em armas, simplesmente pregando o Evangelho no poder do Espírito. O cristianismo domina nações, né? É fantástico. Então hoje o islamismo é a segunda religião do planeta. Há estimativas que ele vai crescer mais ainda, mas a boa parte dele trabalha na base da espada, na base da pressão, na base da violência, na base de domínios de outras formas. O cristianismo só precisa da Bíblia, só precisa de Cristo, só precisa do poder do Espírito, e é capaz de impactar uma nação, capaz de impactar uma cidade, é capaz de transformar milhares de vidas, como tem feito no decorrer da história. Então, não tem como parar o reino de Deus, não tem como vencer o reino de Deus, não tem como impedir que essa árvore cresça a um tamanho que nem nós temos noção do quanto ela vai crescer, não tem como. E aí a gente caminha para o verso 20, Jesus vai repetir aí, mais uma vez a expressão, disse mais. Ou seja, quem compararei o reino de Deus?
essa repetição, essa ênfase é para animar mais ainda e encorajar os discípulos, né? Comparar quem? Devemos manter o foco no futuro, né? Porque o reino é poderoso. Não fiquem com medo do que os fariseus dizem, das perseguições que sofremos, não. O reino vai espalhar. Então, por isso que lá em 1 Pedro, eu vou pedir para você deixar marcado aí, vamos lá em 1 Pedro, Pedro também traz a ideia de você manter o foco no futuro. Do verso 6 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O verso 5 que a gente não leu ainda diz: vocês sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O reino de Deus, os filhos de Deus se manifestarão com a nossa nova natureza. Estamos guardados para esse dia. Devemos manter o foco nesse dia, mesmo sendo chamados de loucos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo considerados os piores. Devemos permanecer fiéis ao Senhor e à promessa do Senhor. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 12, abre aí, diz assim, um pouco mais na frente aí, 1 Pedro 4, 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Por que o sofrimento e as labutas dessa vida são ainda motivos de alegria? Porque o que nos aguarda é muito maior. O que nos aguarda é muito melhor. E a gente esquece disso com facilidade. A gente percebe, nós vivemos um tempo de frieza, de apatia, de medo, de falta de noção de quem Deus é, do poder de Deus, do seu reino, da sua glória. E nós ficamos paralisados, nós ficamos buscando mais esse reino de cá do que o reino de lá. Por isso que Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas não seriam acrescentadas. Jesus não está dizendo para a gente viver alienado, fora da realidade. Não, devemos continuar, somos cidadãos aqui, nós somos peregrinos aqui, mas a nossa pátria, o nosso reino, ainda vai ser completamente instaurado no futuro, com a volta do rei, o retorno do rei, e nós estamos aguardando, e temos orado e esperado isso, venha o teu reino. E aí vamos para o verso 21 lá de Lucas 13, aí ele diz: e comparareis o reino com o quê? Agora ele vai comparar o reino com fermento, que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quando a gente vê a figura do fermento na Bíblia, até no próprio Evangelho de Lucas, você vai ver que ele está relacionado com o pecado. O pecado também é como um fermento que se espalha e estraga o mundo, como nós temos percebido. O que vem de ruim nesse mundo sai do nosso coração. O pecado contra Deus é um fermento que contamina o mundo. Mas aqui Jesus está usando o fermento como uma figura positiva. Por isso que Jesus está comparando o seu reino com o fermento. Ele está dizendo que é como uma mulher que pega o fermento, coloca ali 3 medidas de farinha, uma medida bem alta mesmo, aproximadamente uns 27, uns 39 litros de farinha, ou seja, uma quantidade grande aí, uma massa aí que, vamos dizer, daria para alimentar mais ou menos umas 100 pessoas, dentro das medidas deles aqui. Então a mulher pegou aquele fermento, escondeu 3 medidas de farinha, em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse levedado, até que tudo fosse fermentado. Então, a volta de Cristo, o reino de Cristo, ele vai se expandindo, como uma massa que vai sendo fermentada. Ele está crescendo, não tem como parar essa expansão. E o que é mais fantástico é que começa de dentro para fora. A gente não vê o fermento agindo na massa, ele está ali nos bastidores. Você bota o fermento, coloca ali para descansar e deixa um tempo, quando você vai olhar, o negócio já está todo inchado. E é isso que está acontecendo. O reino que é invisível e que está crescendo, se expandindo pelo mundo através da pregação da palavra de Deus, ele vai expandir até a volta do Senhor. Perceba que aí tem uma palavrinha aí, até ficar tudo levedado. Ou seja, ainda não está tudo
fermentado. Ainda não chegou no grau máximo. Cristo ainda não voltou, mas o reino dele está se expandindo, o reino dele está crescendo, o reino dele prevalecerá sobre o reino dos homens. Isso é fantástico. Então, mesmo que surjam os homens se rebelando contra o Senhor, o Salmo 2 diz para nós: Deus ri deles, Deus zomba deles. Não tem como vencer. Esse reino aí não tem como parar. Nem com armas de guerra poderosa ele pode ser parado. Abre Apocalipse aí, capítulo 5. Apocalipse 5. Versículo 9. É quando o Cordeiro, ou seja, Cristo está sendo adorado aí, diante do seu trono, e eles cantam um cântico dizendo, verso 9 de Apocalipse 5, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus vai mudar a diretoria toda. É como um prefeito que, quando assume a prefeitura, vai começar a mudar todo o quadro de funcionários e colocar os da sua confiança. É o que Jesus vai fazer no futuro quando reinar, né? Toda a corrupção, toda a impiedade, toda a malignidade vai ser banida. Então, os filhos de Deus, né, vão ser colocados em várias funções, servindo ao Senhor para sempre. Aqui diz que Jesus comprou com seu próprio sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nordestinos, japoneses, africanos, norte-americanos, enfim, todas as nações estarão reunidas ali, debaixo de um único Deus, adorando um único Deus, servindo ao único Senhor, da maneira gloriosa e perfeita pela eternidade. Não foi comprado simplesmente tomando poder, ou por uma assinatura, ou por uma democracia, não. Foi comprado com o próprio sangue do Cordeiro. Todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor estarão para sempre com seu Senhor. Todos aqueles que creem no Evangelho e se arrependem viverão para sempre com o Senhor. Romanos 8 também mostra para nós que a natureza aguarda esse grande dia em que será manifestada a glória dos filhos de Deus. A natureza geme, ela sofre por causa do nosso pecado. Recentemente, o que se mais fala nos jornais é da mancha de óleo que tem se espalhado e tem atingido várias praias lindas do Nordeste. Ali é só uma pequena coisa que vai acontecer na natureza até o fim dos tempos, porque a Bíblia mostra para nós que a coisa vai ficar muito pior. O nível de poluição vai aumentar muito, as catástrofes ambientais vão aumentar muito, e toda a natureza vai ser atingida pela própria ira de Deus e pelo próprio pecado do homem. Mas no final, com a glória do Senhor, tudo vai ser restaurado, tudo vai ser transformado, tudo vai ser renovado. Estaremos debaixo do soberano, de um Deus que é perfeito e nunca falha. Então, só para você imaginando, então já, mas ainda não, o reino já foi instaurado. Jesus Cristo, quando começa a pregar, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus sobre vós. O próprio Jesus, a sua pessoa, já está inaugurando, trazendo esse reino sobre nós. Só que ainda não foi plenamente consumado, isso só vai acontecer no seu retorno. Mas nós já vivemos nesse reino, nós já somos cidadãos desse reino. E só pode entrar para esse reino quem nascer de novo. Só pode entrar nesse reino quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só pode entrar nesse reino quem se arrepender. Agora, viver fora das coisas de Deus parece muito legal. O mundo está cheio de brilho, dá uma noção de que as coisas estamos no comando, e a ciência desenvolvendo, e a tecnologia. Parece até que a gente nem vai morrer. Mas vamos. E ainda vamos acertar a conta com Deus poderoso e com quem manda de verdade. Então, nós precisamos pensar no nosso Deus a partir de agora. Aí eu anotei uma frase de um comentarista americano que ele diz assim: assim como o fermento age dentro da massa, nosso Senhor trabalha em nossos corações, mudando o nosso interior, que por sua vez muda também o nosso comportamento exterior. Então é interessante que essa implantação do reino, a palavra pregada, a semente plantada nos corações, vai espalhando, as nossas vidas vão mudando, e os verdadeiros filhos de Deus são diferentes, pensam diferente, agem diferente. Romanos 12, não se conformem com esta era, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então começa transformando um aqui, é de dentro para fora, não é por imposição, não é com armas, não, é o poder da palavra transformando o coração do homem, fazendo de nós pecadores miseráveis
nos transformando em pecadores arrependidos para a glória do nosso Deus. Então nós somos totalmente incapazes, incompetentes, ineficazes para mudar nosso coração caído. O poder para mudar nosso coração, para mudar nosso caminho, para dominar os nossos pecados e nos transformar à imagem de Cristo só pode vir do Senhor. É o poder que vem do Evangelho, é o poder que vem do reino triunfante do Senhor, transforma o seu e o meu coração. Você não tem poder para mudar sozinho. Você não tem poder para ser um crente verdadeiro sozinho. Você não tem poder para nascer de novo. Você não tem poder para limpar o seu coração dos pecados. Mas o Senhor tem. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio e através do poder do Evangelho, transformando pessoas, esse reino vai se expandindo cada vez mais. Por isso que você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar de que lado você está. Porque o reino que vai triunfar no final é o reino do Senhor. Aquele que dará a palavra final, a cartada final e que vai dominar sobre o mundo todo é o Senhor. Agora imagine se nesse dia você está como inimigo de Deus. Porque se você não nasceu de novo, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não se arrependeu, não é uma nova criatura, você está em rebeldia contra esse reino e contra o rei desse reino e portanto você está proibido de ter acesso a esse reino. Mas pela graça maravilhosa do Rei dos Reis, o Evangelho está sendo anunciado a você. Arrependa-se, é a mensagem desse reino por enquanto. Arrependa-se e creia em Cristo como seu Salvador. Arrependa-se e entregue a sua vida a Cristo, porque nada mais aqui vale a pena e todos os reinos desse mundo irão passar. Todo o brilho desse mundo irá se apagar diante do brilho glorioso do reino eterno do Senhor. Então pense, que lado você está, né? Com quem você está? É impossível parar o avanço desse reino. É impossível não seguir. E é melhor estar do lado vencedor. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz que é em Cristo que nós podemos ter acesso a esse reino. Nós podemos ser cidadãos desse reino e viver para a glória do Senhor. Então, fechando, esse reino aí que é como um fermento na massa e está crescendo cada vez mais e vai chegar até tudo ficar fermentado. As profecias do Antigo Testamento também mostram isso, né? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Cristo dominará eternamente de maneira gloriosa e poderosa. E esse reino ele não cresce, não é pela política, não é por leis, não é por força. É um reino que cresce pelo poder infinito, glorioso de Deus através do Evangelho. Esse reino cresce através da pregação do Evangelho. Esse reino cresce através do poder do Evangelho. O Espírito Santo atuando, levando com que o Evangelho avance sobre as pessoas e fazendo com que esse reino se expanda por todos os lugares. Por isso devemos orar por missões, participar de missões e sermos missionários com coração, porque nós estamos dentro desse processo. E é uma honra muito grande servir ao Senhor, uma honra muito grande pertencer ao Senhor, é uma honra muito grande fazer parte desse reino, porque ninguém que está nesse reino merece estar lá. Ninguém que faz parte desse reino é merecedor, é pela graça. Todos aqueles que são súditos do Rei dos Reis, é a graça inaudita do Senhor que nos alcançou. É porque Ele comprou a nossa vida com seu próprio sangue para estar lá. De que lado você está? A maior prova que você está fora desse reino é que você tem dado mais valor às coisas dos reinos mortais do que do reino eterno. Você tem se preocupado mais com as coisas daqui do que com as coisas do Senhor. Você tem vivido sua vida, talvez trabalhado, talvez casado, talvez tem uma série de empreendimentos, mas Deus está em último lugar na sua lista. O reino dele está em último lugar na sua vida. Talvez você seja até uma pessoa religiosa, mas está fora desse reino. Assim como muitos daqueles fariseus e outros grupos que haviam na época de Jesus estavam fora do reino, aguardando o rei ainda diante do próprio rei, crucificaram o rei ali na cruz, não o reconheceram, né? Não, João 1 vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o acolheram. E aí, pela graça de Deus, esse evangelho agora é pregado e tem sido pregado a todas as nações, tem chegado até nós, está sendo pregado agora para você. E aí você tem que pensar, onde é que você está? Não adianta nada uma vida religiosa, não adianta nada você querer ser membro de uma igreja e viver uma vida descompromissada. Não adianta nada você se encher das coisas daqui, e Jesus vai dizer, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A única coisa que vale e que conta é aquilo que fizemos para Cristo, que fizemos daquilo que Cristo tem feito por nós. E eu volto a repetir uma frase que eu sempre repito, que é de outros pregadores: nós somos uma vida que logo vai passar,
somente aquilo que for feito para Cristo durará. Onde está a sua vida? Onde está seu tesouro? Onde está a sua esperança? Onde está a sua alegria? Porque se não for em Cristo, eu tenho que lhe dizer, você vai perecer, você vai sofrer a ira de Deus, você vai pagar um preço muito alto por não dar ouvidos ao Evangelho do Senhor, porque vale a pena. Parece até que ele é duro com isso, mas ele demonstra um amor tão grande, porque vai ser um rei não distante de nós, mas um rei que deu a vida por nós. Não é um rei impessoal, cheio de frescura como os reis terrenos comuns. É o rei soberano, que demonstra um amor que ninguém mais pode demonstrar, que estará tão próximo de nós que não dá nem para descrever agora a partir dessa nossa etapa da existência. Estaremos com ele para sempre. Lembraremos e o glorificaremos para sempre. E saberemos para sempre que Apocalipse diz que as marcas dos pregos ainda estarão nas suas mãos. E vão nos lembrar pela eternidade que só estaremos nesse reino com o Senhor porque Ele nos comprou. Porque Ele pagou um alto preço para a gente estar lá. E porque Ele não só falou, não é como um político humano pecador, mas Ele fez. E fez muito mais do que qualquer um poderia fazer. E nos deu acesso livre a Deus. E nos dá um privilégio de poder servi-lo, de poder viver para Ele, de amá-lo e até sofrer por Ele ainda é um privilégio de tão amoroso e glorioso que Ele é. Que Deus aplique essas verdades nos nossos corações. Que Deus nos faça entender a glória do reino. Que Deus nos faça buscar o reino dele em primeiro lugar nas nossas vidas.